Max Verstappen largou da pole e venceu a corrida sprint desse sábado na Áustria, e o clima deu uma esquentada entre os pilotos da Red Bull. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mais da F1. Hoje tivemos o dia de sprint na Fórmula 1, com a classificação bem cedo e a corrida logo depois. E esse aí foi o grid de largada, e o detalhe aqui é o seguinte: o piloto Charles Leclerc conseguiu se classificar em P6, mas foi punido em 3 posições no grid, por supostamente atrapalhar uma volta rápida de Oscar Piastri. O curioso é que Leclerc estava entrando nos boxes, até dá para ver que ele já estava dentro da demarcação da entrada dos boxes, que coincide com a linha de corrida. Então, obviamente, foi sem querer, mas talvez pudesse ser evitado pela comunicação da Ferrari com o piloto. Mas a surpresa na classificação foi o Hamilton, que foi eliminado logo na primeira parte e ficou apenas com a 18ª posição de largada. Mas um lance interessante foi esse aí, ó. Na sua última tentativa, Hamilton abriu a volta, mas logo na reta principal, Max Verstappen, que finalizava sua volta rápida, acabou atrapalhando a última tentativa do piloto britânico. E não, esse lance não gerou punição. E na corrida sprint, a emoção começou já na volta de apresentação. Sérgio Pérez deu uma bela de uma fritada no pneu dianteiro esquerdo e acabou passando do ponto na curva 3 do circuito. E o Bottas, que tentou largar de pneus médios, mas na finalização da volta de apresentação foi chamado para o box para colocar pneus intermediários. Ele que já iria largar da penúltima posição e tentou. Se desse certo, o resto era lucro. E Max Verstappen foi o grande vencedor dessa corrida de sábado, com Sérgio Pérez em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Mas apesar da chuva e pista molhada, o clima deu uma bela esquentada entre os pilotos da Red Bull, quando logo na primeira volta, Pérez conseguiu ultrapassar o Max na curva 1. Mas aí na sequência acontece o seguinte: o Pérez deu uma espalhada na segunda reta principal e acabou forçando o Verstappen na grama. A impressão que eu tive é que Max iria passar o Pérez, mas por conta disso ele tirou o pé. E na curva 3, nitidamente Verstappen joga duro com seu companheiro de equipe, causando uma lentidão excessiva nos carros que vinham atrás. E quem se deu mal nessa foi o Lando Norris, que largou de terceiro e acabou perdendo várias posições por conta dessa situação. Logo depois da corrida, os dois pilotos da Red Bull trocaram palavras, e ao que parece é que Pérez não percebeu seu companheiro na sua direita por conta do spray da chuva, e que, segundo ele, devolveu a posição para o Max na curva 3. Por isso que ele não entendeu muito bem aquela fechada e entrou no rádio perguntando o que tinha de errado com o Max. Mas parece que está tudo bem entre os pilotos, apesar de todo esse enrosco e disputa. A minha visão disso tudo é que Max com certeza deve ter ficado com raiva da fechada, que novamente, segundo o Pérez, foi sem querer por conta do spray. Mas quando os dois puderam conversar e Pérez explicou que devolveu a posição, aí sim o Max deve ter voltado atrás e ficou, entre aspas, mais tranquilo com tudo aquilo. Carlos Sainz conseguiu vencer a Aston Martin e Mercedes e ficou em terceiro lugar, mas disse estar decepcionado com o ritmo logo após ultrapassar o Hülkenberg. E aí na sequência, as duas Aston Martins em quarto e quinto, com Lance Stroll vencendo o Alonso. E o Hülkenberg, largou na 4ª posição, conseguiu subir para segundo, segurou até onde deu, claro, já que o carro da Haas é bem limitado em comparação às equipes de ponta. Mas conseguiu fazer uma boa corrida, uma bela exibição. Naturalmente foi superado por carros mais rápidos, mas a equipe também conseguiu entregar um ótimo trabalho. Parou na hora certa e no final da prova ele conseguiu alcançar alguns carros que estavam mais lentos na pista. E eu diria que se tivesse uma volta a mais, ele teria ultrapassado os 2 carros da Aston Martin, já que terminou a prova a 1 segundo do Alonso e vinha tirando mais de 3 segundos por volta dos carros da frente. De quebra ainda fez a volta mais rápida, para você ter uma noção do quão rápido ele era naquele momento da corrida.
Esteban Ocon ficou em sétimo e Russell em oitavo. E essa disputa foi decidida literalmente lado a lado. Apenas 9 milésimos foi a diferença entre os dois na bandeirada. Lando Norris em nono e Hamilton em décimo completa os 10 primeiros. Mas na corrida sprint, só os 8 primeiros somam pontos. E aqui eu quero entrar no comentário que Lewis Hamilton fez logo após ser eliminado na primeira parte da classificação sprint. Quando ele foi questionado sobre o que ele achava da sessão e o que esperar da corrida, ele disse que foi difícil, mas que na verdade ele não liga para isso, já que a corrida sprint não é importante e não vale muita coisa, segundo o piloto. Então, com o P10 na corrida, ele não soma pontos, e na minha humilde opinião, me pareceu que o britânico poderia ter tentado um pouco mais na corrida. Realmente parecia que ele não estava se importando em conseguir os pontos nessa sessão. Várias vezes dava para ver ele tirando o pé mais cedo, além de parecer não querer se indispor com o seu companheiro em uma batalha por posição. E abaixo dos 10 primeiros, Charles Leclerc, que largou em nono, terminou em 12º. De todos os pilotos que somaram pontos nessa corrida, apenas o Hülkenberg em sexto e o Russell em oitavo fizeram paradas nos boxes e colocaram pneus para a pista seca. George Russell foi o primeiro piloto a arriscar e fez a sua parada na volta 15. E todos que fizeram essa troca para pneus slicks andaram entre 15 e 18 voltas com intermediários. Hamilton, que terminou em décimo, foi o piloto que ganhou mais posições, e Lando Norris foi o cara que perdeu mais posições nessa corrida. Então é isso, meus amigos, uma corrida curta, mas que mesmo assim entregou muita coisa, e Max Verstappen foi o vencedor, com 21 segundos de distância para o segundo colocado. Me diz aqui nos comentários o que você achou desse sábado de sprint. E se você quer saber das notícias da Fórmula 1, se inscreva no canal Mais da F1 para ficar sabendo de tudo e não perder nada.